Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61, estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolin. Como vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Como é que você está? Cumprimento aí todas e todas. Bom dia. Bom dia. Anunciando que nós estamos sendo, a nossa transmissão aqui pela TV 61 do bate-papo com Hélio Dolin está sendo retransmitida pela TV 247, aí numa parceria com a TV 61, o Hélio Dolin, Leonardo Atushi, toda a turma lá do 247, a gente agradece o prestígio. No bate-papo com o Hélio Dolly de hoje, nós vamos falar sobre as críticas que o ex-presidente Lula vem recebendo pelas declarações sobre a Nicarágua. E também vamos falar sobre a offshore do ministro da Economia, Paulo Guedes, e vamos voltar ao tema da filiação de Jair Bolsonaro no PL. No baú do Hélio, o Hélio vai rememorar os documentários, suas viagens a Cuba, os documentários que ele fez no país caribenho, em 1990. Hélio, a mídia grande, a chamada grande mídia, né? Essa mídia corporativa, parece que não tem o que falar, né? Chacina para tudo quanto é lugar no país, a crise aprofundando, Paulo Guedes cinicamente tratando dessa questão dele lá do offshore, né, como se fosse uma coisa mais natural do mundo, e a mídia continua, né, fazendo o seu jogo contra o ex-presidente Lula, e agora essa distorção da sua declaração sobre a Nicarágua, que reelegeu, semana passada, o presidente Daniel Ortega. Como é que você avalia isso, Hélio? Negrão, a gente já deve esperar uma ofensiva da chamada grande imprensa, né, dessa mídia tradicional, contra Lula. A gente não tem que ter ilusão. A ofensiva de Sistema Globo, Rede Globo, Jornal Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, as revistas, vai ser grande contra o Lula. É uma prioridade do pensamento de direita do Brasil evitar a eleição de Lula. Eles não gostam mais de Bolsonaro, votaram em Bolsonaro da outra vez, ajudaram o Bolsonaro, mas viram quem é Bolsonaro. Viram com grande atraso o que nós já sabíamos há mais de 10, 20 anos. Quem é Bolsonaro? O fascista que é Bolsonaro. Mas eles apoiaram o Bolsonaro. Aí agora se arrependeram, tal. Mas eles não querem Lula. Então, vem artilharia pesada contra o Lula. O PT tem que saber disso. Quem apoiar o Lula tem que saber disso. E agora, Negrão, essa questão da Nicarágua, eu fico sempre assim, eu acho que é cinismo, é hipocrisia. Assim, primeiro nisso, é cinismo e hipocrisia. Depois, uma questão ideológica também. Eles consideram que Nicarágua, Venezuela, Cuba são países comunistas ou a caminho do comunismo e tem que atacar. Tudo bem. Agora, tem muita hipocrisia, cinismo, má-fé, e tem também desinformação por parte de muitos jornalistas, que eu fico impressionado, analistas, grandes analistas, que são incapazes de aprofundar 1 centímetro para entender uma situação que não é tão branco e preto, de um jeito ou do outro, não é maniqueísta essa situação. Então, Negrão, é parte do... Agora, essa questão da Nicarágua. O Lula, primeiro, o secretário de Relações Internacionais do PT divulgou uma nota elogiando o resultado das eleições na Nicarágua, em que o Daniel Ortega foi reeleito mais uma vez presidente e o partido dele, né, manteve maioria no parlamento e tal. Agora, essas eleições na Nicarágua têm sido muito contestadas, porque, não sei se você lembra, houve grandes protestos na Nicarágua. Houve muitos protestos na Nicarágua, houve uma repressão a esses protestos, e, em decorrência disso, e da interferência norte-americana no país, porque isso é que esses analistas não querem ver. A guerra que os Estados Unidos promovem contra Cuba, Venezuela e Nicarágua, que não é uma situação enfrentada por outros países da América Latina. Não é. Então, você querer comparar
um país bloqueado economicamente, com todos. Hoje eu li aquele Igor da Folha dizendo que isso é um argumento velho, alguma coisa assim, o bloqueio, tal. Bloqueio causa prejuízos reais a esses países. A economia desses países ela é altamente prejudicada pelos bloqueios, pelas sanções dos Estados Unidos, como acontece também com o Irã, por exemplo. Né? A economia é uma tática dos Estados Unidos desgastar a economia, quer dizer, fazer com que haja fome, com que haja problemas econômicos nesses países, para facilitar sua intervenção. Ao mesmo tempo que, por exemplo, no caso de Cuba, há agressões diretas, agressões, atos terroristas em Cuba, né? A guerra biológica, destruição de plantações, tudo isso está provado. Tudo isso está provado, tudo isso está, inclusive, em documentos dos Estados Unidos, aqueles documentos que são desclassificados depois de muitos anos. Então, há uma repressão, eu reconheço, há uma repressão, mas como é que você, numa situação dessa, vai distinguir o adversário político do inimigo? Porque quem apoia uma potência estrangeira que pressiona esses países para derrubar os seus governos não é adversário político, é inimigo. É a chamada quinta coluna, uma expressão antiga, né? Falava que a quinta coluna são os infiltrados, né? São aqueles que já estão dentro do país que vai ser invadido por um outro país. Então, desconhecer isso, Negrão, e estão fazendo isso em relação ao Lula, é muita hipocrisia. Aí, não, porque lá não tem democracia. Não vou discutir essa questão de ter ou não ter democracia, porque, até no caso específico de Cuba, são conceitos diferentes de democracia. Depois, por isso que eu emendei com os documentários que eu fiz lá. São conceitos diferentes de democracia. O que caracteriza exatamente a democracia? Tem eleição de 4 em 4 anos, de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos? Pô, eles países fazem eleição. Ah, mas faz eleição, a eleição é manipulada. E nos outros países não é? Não tem fraude nas eleições em outros países? É manipulada? Estou aceitando o argumento que possa ser manipulada, se bem que depois eu vou te falar, Cuba não tem como manipular a eleição em Cuba. Aliás, eu tenho falado isso reiteradamente. Então, Negrão, olha só, vou te dar 2 dados que eu pesquisei para argumentar hoje. Sabe, desde 2016, quantos líderes sociais fazem trabalhos sociais, líderes na área de direitos humanos e ex-guerrilheiros das Farc na Colômbia foram assassinados desde 2016? 753. 753 assassinados na Colômbia. Né? Ah, mas a Colômbia é democracia. A Colômbia é democracia, Negrão. Negrão, teve manifestações na Colômbia esse ano. 60 mortos. 60 mortos. 3.155 denúncias de violências policiais graves. 1.388 prisões. 46 colombianos sofreram lesões oculares, perderam vista por causa de bala de borracha. Há denúncias concretas provadas de estupros de pessoas que foram presos, 120 desaparecidos. Ah, mas a Colômbia é democracia. Aí, quando há um protesto em Cuba, em que 200, sei lá, são presos e 10 ainda continuam presos, ah, mas Cuba é ditadura. Cuba é ditadura. A Colômbia é uma grande democracia ocidental. Cuba é uma ditadura. É cinismo, né? É hipocrisia. Vou te falar do Chile, que é outro país que esses neoliberais e essa imprensa alinhada aí a esse pensamento costuma. Chile, 20 mortos nas manifestações de 2019, 1.132 feridos. 1.132 feridos, sendo que mais de 200 cegos ficaram cegos por causa das balas de borrachas. 9.203 presos, com denúncias de violências e estupros contra mulheres nas cadeias chilenas. Ah, mas o Chile é uma democracia, viu? Fez uma eleição agora. A eleição do Chile, tudo perfeito. Tal. Agora, na Nicarágua, prenderam os opositores. Negrão, eu sou contra todos os excessos. Como Lula disse e foi omitido. Se o Daniel, eu não conheço bem a situação da Nicarágua e Venezuela, países onde eu nunca fui, nem na Venezuela, nem na Nicarágua. Não conheço bem a situação, não posso julgar. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente tem que ver. Se há
se aproveita essa situação para exercer medidas violentas que ferem os direitos humanos, que prendem opositores políticos não alinhados à potência inimiga, que é os Estados Unidos, está errado. Temos que ver que está errado. Eu vejo críticas de antigos militantes da guerrilha nicaragüense, da Frente Sandinista de Libertação Nacional, que criticam o Ortega. Eu não tenho condições de avaliar, eles fazem críticas fortes ao Ortega, né? Mas o que o Lula disse, ele não falou nada de errado. Ele não falou nada de errado. Houve eleição lá, o Ortega ganhou, e ele fez uma comparação que eu acho infeliz. Comparar a eleição de um presidente com a permanência no cargo de um primeiro-ministro, no caso, a Angela Merkel. Eu acho que a comparação não é boa, tá? Mas ele tem razão. Esses outros podem ficar anos e anos no poder sob o escudo do parlamentarismo. E o outro não pode ficar. Eu, pessoalmente, sou contra a reeleição, já disse isso aqui várias vezes. Eu acho que não devia ter reeleição. Sou contra. Mas aí é um assunto interno do outro país. Se o primeiro-ministro pode ficar 16 anos, se o presidente da República pode se reeleger 3, 4 vezes, é assunto interno de outro país, no qual não cabe o presidente da República ou o governo brasileiro interferir, ficar dando palpite. Como eu sou contra, quando eu vejo governos apoiando candidatos em outros países, eu acho errado. Um partido pode manifestar simpatia por outro partido de outro país. Então, Negrão, é muita hipocrisia essa história. Desconhecer as agressões americanas é cinismo, porque é grave o que acontece nesses países. Qual é o objetivo dos Estados Unidos? Derrubar os seus governos, que eles consideram hostis a eles. Eles querem derrubar e usam todos os meios para isso. Se os Estados Unidos e a imprensa brasileira tivessem preocupado com os ditadores, né, teriam criticado a bajulação de Bolsonaro recentemente com as monarquias lá do Golfo Pérsico, né, que você, inclusive, já abordou aqui. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas, né, essa hipocrisia. Mas, Hélio, eu queria agregar aqui outro ponto também, nessa que me ocorreu agora, enquanto você comentava, em relação à Nicarágua, que a Nicarágua, há pouco tempo, ela abandonou o projeto, mas tinha um projeto de construir um canal, né? Então, inclusive com apoio da China, né? Então, nessa guerra com a China, né? Que beira uma nova Guerra Fria, tem esse aspecto também, né? Da localização estratégica da Nicarágua, a possibilidade de um canal para rivalizar com o canal do Panamá, que é controlado pelos Estados Unidos, né? Bem lembrado, Negrão. Você lembrou bem essa ideia da construção de um canal na Nicarágua, ligando o Oceano Pacífico ao Atlântico, é um dos fatores de conflito com os Estados Unidos, porque seria com capital chinês, até capital privado chinês, não seria com capital do Estado chinês, seria um capital privado chinês que faria esse canal. Negrão, a gente está falando aqui, critica direitos humanos na Nicarágua, na Venezuela. Aí apresentam assim, coisas pífias, né? Não tem consistência. E Israel com os palestinos? Por que não tratam Israel uma democracia para os judeus? Mas e as agressões, assassinatos, torturas, mortes, impedimento de trabalho, humilhação que sofrem os palestinos? Como sofrem os sarauís no Marrocos? Né, no território que o Marrocos ocupou. Isso aí a imprensa brasileira dá debate. O Marrocos, afinal de contas, o Bolsonaro vai às ditaduras do Golfo Pérsico e fala-se muito pouco disso. Falaram mais assim das bobagens que Bolsonaro fala, tal. Mas e as ditaduras do Golfo Pérsico? Que são violentas, que são repressivas, que não respeitam as mulheres. E essas ditaduras do Golfo Pérsico? Entendeu? Então, não, mas o foco é Cuba, Venezuela e Nicarágua. Agora, isso é aproveitado para ir contra Lula. A Folha de São Paulo hoje dá até editorial, a Folha de São Paulo, que apoiou a ditadura, que emprestava carro para o ditador para transportar preso político, né? Que já teve diretores fascistas. Né? A Folha de São Paulo agora muito preocupada em defender a democracia. Vai enganar outro, né, Negrão? Exatamente, né? É ridículo, né? Chega a ser até ridículo. Como também é ridículo, né? A postura do ministro da Economia, Paulo Guedes, que foi à Câmara ontem
e não explicou nada e veio com desculpas esfarrapadas, né, Dori, que o homem que controla a taxa de câmbio, controla juros, enfim, cuida da macroeconomia do país e tem informações privilegiadas e ganha milhões, milhares de dólares diariamente para a sua conta lá no paraíso fiscal, vem com essa, e a imprensa passa pano também, né? Acaba passando pano também. A imprensa noticia, diz o que ele disse, o que os deputados da oposição disseram, e o Congresso deixa para lá, o Ministério Público nem aí, o Tribunal de Contas também. Quer dizer, aí pode. Quer dizer, Negrão, sob o ponto de vista da lei brasileira, não é ilegal você pegar os seus recursos e colocar numa offshore, ou seja, criar uma empresa em um outro país, e geralmente num país que é chamado paraíso fiscal, onde você não paga imposto ou paga muito pouco imposto. E o Guedes ontem confessou que ele abriu o offshore por causa disso, porque a taxação de uma herança nos Estados Unidos é muito alta. O imposto de renda nos Estados Unidos é alto para quem tem grandes recursos. E no Brasil também existe imposto, não tão alto. Nos Estados Unidos, o imposto de herança, segundo eu li, pode chegar a 50%. No Brasil está na faixa do 8%, 7%, aqui em Brasília é até menos. Então, o cara foge, tira o dinheiro dele do país para aplicar no exterior e ter uma certa garantia, além de pagar menos impostos. O Guedes confessou que fez por isso. Mas é legal, é legal? É. Agora, no caso de um ministro da Fazenda, é imoral. É imoral, porque ele tem um comando da economia do país. E à medida, por exemplo, como você citou, que o dólar aumenta, ele está ganhando mais dinheiro lá fora, à custa do aumento do dólar aqui. O aumento do dólar, enquanto onera os brasileiros, com o aumento do combustível, aumento dos produtos, né, reduzindo a capacidade de importação, beneficia o ministro da Economia. É imoral, é absurdo. Em outros países, eu até publiquei tweets sobre isso, numa prefeitura, o prefeito de uma cidade da Catalunha foi afastado por ter offshore. O prefeito de uma cidade da Catalunha, na Espanha. Os catalães não gostam quando a gente fala que eles são Espanha, não. Eles são a Catalunha. Mas por aí você imagina a diferença de tratamento. Por que a Folha de São Paulo não está fazendo editorial contra o Guedes ter offshore? Porque os donos da Folha devem ter offshore também, ô Negrão. Os donos do Globo têm offshore. Sabe? E dos Estados Unidos, do Estadão deve ter também. Eu não tô, do Globo eu até quase posso afirmar. Mas todos têm offshore lá fora para fugir das inconstâncias da economia brasileira. Agora, no caso do Guedes, é inaceitável. E aí, o que vai acontecer com o Guedes? Nada. Nós vivemos numa democracia, tá bom. Uma democracia com massacres como esse que a gente está assistindo do Salgueiro, que você acha que você citou no início, e outros vários massacres. Né? Democracia com 20 milhões passando fome. Vê quantos estão passando fome em Cuba, que é a situação que eu conheço. Não tem ninguém passando fome em Cuba. Né? Tem gente se alimentando mal, mas estão nutridos. Mas isso aí a gente fala depois. Exatamente, né? Nós temos aí um genocídio da população negra, já tratamos isso aqui, e isso não é relevante para essa grande mídia. Mas, Hélio, qual é o novo capítulo da relação Bolsonaro com o PL, Hélio Dória? Parece que se acertaram, né? Anunciaram para o dia 30 de novembro, até tem horário já, a filiação do Bolsonaro ao PL. Consuma o que estava previsto, depois deu para trás. Tem gente que ainda fala, será mesmo que vai acontecer? Mas eu acho que agora vai, né? Seria muito ruim anunciar 2 vezes a data e não fazer. O Bolsonaro no PL, Negrão, vai ajudando a definir o quadro eleitoral. Né? Quer dizer, ele passa a ter um partido, coisa que ele não tem hoje, e esse partido vai somar bolsonaristas que vão sair de outros partidos e vai perder alguns que não querem apoiar Bolsonaro. O quadro vai se definindo, como vai se definir também quando o PSDB acabar com esse rolo aí das prévias, né? Resolver esse problema das prévias, aí nós vamos saber quem será o candidato do PSDB. Aí você já tem o Ciro, já tem o Moro.
O Moro está aí em plena campanha e com apoio total da grande imprensa brasileira, o paladino da justiça, juiz corrupto, é o paladino da justiça, da imprensa brasileira, da grande imprensa brasileira, um corrupto, corrompeu a justiça, né? Corrompeu a justiça brasileira. O Noriega prendeu 9, o Moro prendeu o Lula, que ia ganhar a eleição. Aí pode, é democracia, os tribunais aqui funcionam, na Noruega, eu acho que não funciona. Falam sem saber. Eu não sei e admito que não sei. Eles não sabem e falam sem saber. Né? Eles falam sem saber. Então, está definindo o quadro, sabe, Negrão? E isso é bom, isso é interessante. Até terá uma repercussão aqui em Brasília, no nosso caso específico, porque o PL aqui é o partido da Flávia Arruda. E aí é a questão, a Flávia Arruda vai ser a candidata ao governo do PL, ou o Ibanez vai ser candidato ao governo? O Ibanez é MDB, mas o Ibanez deu uma declaração no Jornal de Brasília, dizendo que PL, PP e PRB estão com ele, estão no governo dele, e que ele vai com esses partidos. Aí perguntou a ele, mas e o Bolsonaro? Se esses partidos apoiaram o Bolsonaro, eu apoio o Bolsonaro. Então, assim, já está também repercutindo nos estados, eu estou falando do caso de Brasília, mas, pelo que eu leio, pelo que eu imagino, essa filiação do Bolsonaro ao PL já repercute em vários estados. Eu acho que a maior perda que o PL vai ter é o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, que é do Amazonas. Acho que esse vai ser a grande perda que o PL vai ter, porque é um grande quadro político de direita, mas é um grande quadro político, atualmente na vice-presidência da Câmara. Exato. O desenho aqui para o Distrito Federal, também para vários estados, é que o Bolsonaro vai ter pelo menos mais de 2 palanques, mais de um e mais de 2 palanques O Bolsonaro está preocupado com o Moro, viu? Bolsonaro, a grande imprensa nossa está preocupada com Lula, mas o Bolsonaro está preocupado com o Moro. Essa entrada do Moro no público do Bolsonaro, principalmente naqueles udenistas, moralistas, que acham que o Moro, de fato, combateu a corrupção. Eles acham isso. Inclusive, muitos jornalistas que a gente acha que são bem informados, eles acham isso, que Moro combateu a corrupção. Exato. Não, e também o fator antipetismo, né, que está aí no meio, né, em quem poderia canalizar essa terceira via, parece que Moro, com a ajuda, com esse empurrão da grande mídia, está conseguindo ser esse nome que está agregando aí. Quem não é Bolsonaro e quem é anti-PT, né? Por enquanto, né, Negrão? Porque eles mudam com muita facilidade. A gente já citou aqui, foi no caso do Collor, até chegar ao Collor, eles passaram por vários, inclusive pelo Mário Covas. E também no caso do Bolsonaro. Até chegar no Bolsonaro, eles passaram pelo Alckmin, pelo Meirelles, até chegar no Bolsonaro, diante da dificuldade dos outros de ganhar a eleição. Se o Moro não demonstrar isso, as pesquisas já colocam, 2 pesquisas que eu considero suspeitas, já colocam o Moro no 11%. Pode ser, eu considero suspeito, primeiro que eu não confio num dos institutos. O outro surgiu agora e já começou de cara com uma pesquisa ajudando o Moro. Não sei, vamos dar o tempo para avaliar. O outro eu não confio mesmo, o outro instituto não adianta que eu não confio. Até pelo Estado, ele tem o nome de um Estado que hoje é identificado com o que há de pior na política. Opa, deu uma travada no Hélio. Está me ouvindo, Hélio? Está aí? Esperar o Hélio retomar aqui. Acho que você travou, Negrão. Foi eu que travei? Não, eu vi você travado. Mas vamos lá. Hélio, eu acho que a gente podia esmiuçar essa questão, esses fatores aí, até porque, como você bem lembrou, a definição do PSDB ela vai trazer um outro elemento aqui, né? E essa própria filiação do Bolsonaro no PL, que aí as coisas vão se arranjando, porque estavam meio abaladas aí, justamente por conta disso, né? Da questão das possibilidades de aliança que o PL poderia fazer com a esquerda aí, inimiga de Bolsonaro. Mas vamos avançar aqui, que nós temos ainda o baú do Hélio, e no baú do Hélio de hoje, o Hélio vai rememorar as suas viagens a Cuba. Inclusive, ele fez essa sugestão justamente para a gente linkar com os temas que a gente tratou aí
dessa luta contra o imperialismo, né? E, Hélio, você produziu documentários em Cuba, né, nessas suas viagens. Como é que foi essa aí? Negrão, eu falei que eu ia falar sobre isso hoje exatamente pelo nosso primeiro tema. Porque, como eu disse aqui, eu nunca fui a Nicarágua, gostaria de ter ido. Nunca fui a Venezuela. Uma vez eu passei pelo aeroporto de Caracas, mas nunca fui a Venezuela. Mas Cuba eu conheço bem. Conheço bem e não tem nenhum problema de dizer isso. Eu, Negrão, eu tive uma oportunidade de ir a Cuba nos anos, quando ainda no tempo da ditadura militar, já estava pronunciada a vitória do Tancredo, mas eu não fui autorizado a ir no local que eu trabalhava e eu preferi não ir. Mas depois eu fui pela primeira vez a Cuba em 1990, Negrão, exatamente para fazer um documentário. Quando Fidel veio ao Brasil na posse do Collor, Fidel veio ao Brasil na posse do Collor, foi muito badalado, cumprimentou o Collor, tal, foi recebido pelo Collor, que inclusive tinha uma boa relação com Cuba. Collor tinha uma boa relação com Cuba. Inclusive o irmão do Fidel, que já faleceu, o irmão mais velho, ele teve aqui no Brasil, teve com o Collor. Mas aí o Collor deu uma entrevista, desculpe, o Fidel deu uma entrevista em que ele falava das eleições em Cuba. Ele falava, não, mas em Cuba há eleições. Quem disse que Cuba? Respondia um desses jornalistas desinformados que nós temos aos montes aqui no Brasil. Em Cuba há eleição. Aí eu fiquei assim, eu sabia que havia, mas nunca tinha assim entrado no assunto. Resolvi pesquisar o assunto, comecei a ler sobre isso. Naquela época não tinha Google, internet, então você tinha que procurar os livros. Tal. E aí, Negra, eu trabalhava numa produtora de vídeo na época, a Ema Vídeo, e eu então combinei com o Ricardo Monte Rosa, um dos donos da Ema Vídeo, combinei de fazer um projeto de um documentário em Cuba. Na época, nós tínhamos uma relação muito boa com a TV Manchete, porque a gente fazia na Ema Vídeo o programa Estação Ciência, que era um programa muito legal, que todo domingo tinha Estação Ciência. Entrevistei Luiz Mota dias desses atrás. Isso. Luiz Mota. Então eu fiz um projeto de um documentário em Cuba, e sem muita pretensão, fui na Embaixada de Cuba, e fui recebido pela Dida Cultural, e ela recebeu o projeto formalmente, interessante, eu falei, isso não vai dar em nada. Passou pouco tempo, eu recebi um telefonema para ir na Embaixada com urgência, porque eles tinham aprovado o projeto, e nós deveríamos viajar em uma semana, 5 dias, alguma coisa assim. Eu corri lá, o embaixador Bolanhos, que tinha sido o primeiro embaixador, Jorge Bolanhos, tinha sido o primeiro embaixador de Cuba aqui, tinha aprovado o projeto, recomendado o projeto lá para o governo cubano, eles tinham aprovado. Então, nós fomos 3 pessoas para Cuba. O Valdir, que é um excelente diretor, e na época era o diretor de fotografia, o Ricardinho, que cuidava do som, e eu. Viajamos os 3 para Cuba, uma viagem complicada na época, não tinha voo, você tinha que ir para o Peru e ficar isolado no aeroporto lá em Lima, que sem grandes condições, não era uma sala gostosa, não, uma sala bem tosca, dentro do aeroporto, sem poder sair da sala, nem sair do aeroporto, não podia sair da sala no Peru para embarcar no avião para Havana. E aí, Negrão, nós ficamos 1 mês lá em Cuba e fizemos um documentário, que era o projeto, sobre as eleições em Cuba, esse chamado Poder Popular, que é o sistema político deles. O Poder Popular é um sistema que já foi alterado. O documentário hoje ele estaria desatualizado, porque não é a mesma coisa. O sistema das eleições, muita coisa mudou, a representação mudou, e já mudou umas 2 vezes depois que eu estive lá em 1990. E nós fizemos, então, passamos lá, entrevistando pessoas, e algumas coisas assim até que, para mim mesmo, surpreendeu. Por exemplo, tinha uma grande fila na frente de uma loja, nós paramos o carro, nós estávamos sempre acompanhados de 2 cubanos. Um produtor cubano, vamos dizer assim, que eles tinham colocado à nossa disposição e que trabalhava na área de comunicação de Cuba, e o que cuidava da luz, o que cuidava da iluminação. Nós falamos, a gente queria parar aqui para entrevistar o pessoal na fila. Tranquilo, parou. Aí a gente andava no ônibusinho,
Era um ônibusinho que nós vimos os 5, equipamentos e tal. Eles lá chamam o ônibus de Uaua. Uau! Né? Nós aprendemos em Uaua. Escreve Guaguá, mas se pronuncia Uaua. Então, paramos o Uaua e descemos e montamos equipamento e começamos a entrevistar as pessoas reclamando. Isso está no documentário. Essas filas são um absurdo, os produtos chegam, mas acabam, blá, blá, blá. Entrevistamos tranquilamente, tranquilamente. Até saímos que começou a virar um certo, não tumulto, mas todo mundo querendo ser entrevistado. Aí falou, porra, mas não é ditadura, não é proibido falar, não é proibido reclamar. Sabe, os cubanos aqui do lado assistindo normalmente e tal. Bom, mas tem problemas, tem restrições. Não é um sistema, não existe sistema perfeito, mas não tem nada de perfeito também não. Mas fizemos o documentário. Aí um dia nós estávamos num ônibus viajando ali nas cercanias de Havana e passaram vários ônibus em sentido contrário. Vários ônibus em sentido contrário. A gente falou, o que é isso? Aí o cubano, ele falou, são os meninos, os ninhos, são os ninhos de Chernobyl. Ah, Sim, ninhos de Chernobyl. Aí ele explicou para a gente que havia centenas de crianças ucranianas e da Bielorrússia se tratando em Cuba das consequências da radiação de Chernobyl. E ele falou, pô, mas não sabíamos disso. Aí ele explicou para a gente, falou do acampamento onde eles estavam, que era um acampamento juvenil, que chamam, são várias casas, um lugar muito bonito, a praia de Tarará. É uma praia muito bonita, com casas interessantes. E os meninos estavam falando, a gente quer fazer isso também. Aí fizemos um segundo documentário sobre as crianças de Chernobyl. Esses 2 documentários foram premiados aqui no Brasil. A Criança de Chernobyl, o Poder Popular foi premiado aqui em Brasília, no Festival de Cinema e Vídeo, que havia na época, e o Chernobyl foi premiado na Bahia, no festival lá da Bahia. Aí nós voltamos com os 2 documentários. O Criança de Chernobyl passou na TV Manchete. Como ele tinha um caráter científico, de medicina, o tratamento que as crianças recebiam em Cuba, foi possível fazer um programa Estação Ciência com ele. que legal. O Poder Popular foi só documentário. E a Manchete, Negrão, não quis divulgar, não quis usar o Poder Popular. Eu fui na Manchete, levei a pergunta que me fizeram, mas você não entrevistou ninguém da oposição. Olha só. Não entrevistei um dos produtores. Agora, a oposição em Cuba, na verdade, ela está em Miami, ela está na Flórida, ela não está em Havana. Havana tem grupinhos. Hoje aumentou, né? Aumentou, na realidade, mas eram os grupinhos, sem expressão nenhuma, sem força política nenhuma, a não ser o apoio que os Estados Unidos davam. Fora isso, não tinha nenhuma inserção na sociedade cubana e tal. Mas, então, Negão, a partir daí, para tentar concluir, a partir daí, eu me interessei pelo tema. E hoje eu posso dizer, do mesmo jeito que eu digo que eu não conheço profundamente a situação da Nicarágua e da Venezuela, eu conheço muito bem a situação de Cuba. Aliás, você tem uma pós-graduação, né? Não sei se é mestrado ou doutorado, com tema, né? Eu tenho o mestrado meu foi feito sobre o poder popular. Minha dissertação de mestrado é sobre o poder popular. E é um calhamaço. A minha própria orientadora falou, Vânia Bambirra foi minha orientadora, ela falou, isso aqui podia ser tese de doutorado, mas eu estava no mestrado. Aí, meu irmão, eu pensei em temas para o doutorado, todos relacionados a Cuba, porque eu fui a Cuba várias vezes, entrevistei muita gente em Cuba, muito ministro, centro de estudos, universidades. Eu fui lá várias vezes, mais de 10 vezes. Eu não sei contar exatamente, mas mais de 10 vezes estive em Cuba. Fiz matérias para o Jornal do Brasil, em Cuba. Fiz matérias para o Jornal de Brasília, também em Cuba, que acho que foram esses. Correio Brasiliense, não, eu escrevi bastante sobre Cuba, quando o Papa foi a Cuba, o primeiro Papa que foi a Cuba, mas eu estava aqui em Brasília, eu não tinha ido a Cuba. Eu tinha ido a Cuba uma semana antes. Aí tinha voltado e escrevi várias matérias para o Correio Brasiliense, eu trabalhava no Correio Brasiliense na época. Mas aí eu me interessei. No doutorado, o tempo está ficando curto, no doutorado eu tive um problema grande que eu prefiro contar na próxima. Eu tinha uma tese de doutorado que seria magnífica, mas, infelizmente,
por uma razão que eu vou contar no próximo programa, ela não deu certo. Eu tive que mudar o tema e mudei 2 vezes o tema e acabou que essa tese de doutorado não saiu. Mas isso aí, Negrão, eu conto no próximo programa. Mas eu estou falando de Cuba hoje para dizer o seguinte, Cuba tem problema? Muitos, muitos. Cuba tem fome? Não tem fome. Não tem fome. Não tem o padrão de alimentação que nós temos aqui. Não tem o padrão de alimentação que nós, classe média, temos aqui, que eu e você temos aqui. Talvez até um pouco parecido, mas, como disse o Frei Beto, quem é da classe média, Cuba empata. Quem é da classe alta, Cuba é um desastre para o padrão de vida que eles têm aqui. Mas para os miseráveis brasileiros, para os famintos, para os pobres brasileiros, Cuba seria um paraíso, porque lá eles têm educação de graça a vida inteira, até a pós-graduação, tem saúde gratuita, pode ser um transplante de fígado que é gratuito, como uma consulta, um exame é gratuito, eles têm alimentação garantida em padrões baixos para a nossa classe média, mas suficiente para estarem bem nutridos, né? E tem uma série de outras vantagens. Mas e a liberdade? Aí a gente fala disso em outro programa. Tá? A liberdade é relativa, né? A liberdade para explorar o outro ser humano, né? Talvez não, liberdade para explorar e liberdade para passar fome. Eu tenho liberdade de... Eu tenho liberdade para viajar para qualquer lugar, mas cadê o dinheiro? A democracia perfeita da imprensa, da grande imprensa brasileira. Maravilha. Então, a gente volta com o tema Cuba no próximo Baú do Hélio, aqui no Bate-Papo com o Hélio Délio. Agradeço você muito, Hélio. Agradeço você que está nos assistindo aqui pela TV 61 e que também está nos assistindo pela TV 247. Se você estiver assistindo pela TV 247, você curte aí a nossa transmissão, se inscreva se não for inscrito. A TV 247 está na campanha para chegar a 1 milhão de inscritos, né? E nós aqui da TV 61 pedimos para você fazer o mesmo. Curtir aqui o nosso programa, se inscrever no nosso canal, compartilhar. Um grande abraço para todo mundo. A gente volta na próxima quarta-feira. Valeu, Hélio. Valeu você.